Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube ou do Instagram, dependendo da rede social que você está nos acompanhando. Meu nome é Camila Lira, eu sou advogada, nosso escritório está localizado no estado de Pernambuco, onde fazemos atendimento presencial em todo o estado e fazemos também atendimento presencial na região de Juazeiro, no noroeste da Bahia. Se você fala de outra região do Brasil e deseja ter o nosso atendimento virtual, entre em contato com a gente, o telefone vai estar na descrição desse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e que nas últimas semanas mobilizou o Brasil. Foi o assunto do estupro culposo, que teria acontecido há 3 anos atrás com a blogueira Mari Ferrer, na região de Florianópolis, Santa Catarina. Essa advogada teve acesso tanto à sentença do magistrado quanto ao vídeo da audiência, que as audiências criminais há mais ou menos 2 anos estão ocorrendo de forma online. E nesse período de pandemia, cada um em sua casa pôde realizar, ser ouvido, sem maiores interferências. Cumpre ressaltar que nessa audiência estavam presentes o promotor de justiça representando a sociedade, que seria representando a vítima, acusando o suposto réu de estupro. Estavam presentes o advogado da defesa, a vítima, o réu e diversas testemunhas. Além desses profissionais, estavam o magistrado que iria julgar o processo e o assistente de acusação. O assistente de acusação é um advogado contratado pela vítima para auxiliar o promotor de justiça, tá certo? Essa figura é um pouco atípica, porque o advogado geralmente defende o acusado e dessa vez o assistente de acusação é um advogado contratado pela vítima para auxiliar o promotor de justiça nessa função, tá bom? Vou dar minha opinião, é minha opinião sobre o que eu li, sobre o que eu vi e prestar alguns esclarecimentos para a sociedade de forma bem clara. A primeira coisa que é muito importante ressaltar é que não houve em nenhum momento a menção ao termo estupro culposo por qualquer pessoa do processo. Nem o advogado de defesa, nem o juiz, nem o promotor, nem o assistente de acusação, ninguém falou sobre o termo estupro culposo. O termo estupro culposo, na verdade, foi utilizado pelo meio eletrônico, pela imprensa, para discriminar o que tinha acontecido. Mas esse termo, juridicamente, ele é errado, ele não existe. Então, nenhum jurista disse, olha, existe um estupro culposo. O juiz não disse isso, o promotor não disse isso, o advogado de defesa não disse isso. Em nenhum momento foi citado o termo estupro culposo durante o processo. Esse termo foi utilizado pela mídia que relatou o caso, que foi uma revista eletrônica. Então, ele não foi utilizado. Simplesmente, o acusado não foi condenado por falta de provas. Porque o direito brasileiro, como se sabe, ele adota na regra que, na dúvida, o juiz deve não condenar o réu. É o que a gente chama de indúbio pro réu. Na dúvida, não se condena o réu. Apenas em alguns casos, como homicídio e tentativa de homicídio, é que se pensa em, na dúvida, condena, que é em pro société. Sou péssima em latim, me perdoem os nossos ouvintes daqui do nosso canal. Então, na dúvida, o direito brasileiro, a regra é que se o juiz tiver a mínima dúvida que o réu é inocente, ele não deve condenar, não deve ser condenado. Porque se entende que a prisão, ela não é a regra, é a exceção. E se a prisão é a exceção, eu não posso condenar uma pessoa se existe a dúvida. Então, nesse caso, o magistrado concluiu que se houve a dúvida sobre se a Mariana estava ou não dopada, se ela estava ou não fez ou foi induzida a fazer o uso de entorpecente que a deixasse longe da sua saúde, digamos assim, mental. Foi relatado e descrito que tiveram vídeos que comprovaram que, na verdade, a blogueira
estava com total equilíbrio após o suposto ato de estupro. Foi apresentado um vídeo pelas casas noturnas que ela, após o suposto ato, aparece descendo escadas com salto alto e mexendo no celular, ou seja, com total e absoluto equilíbrio. Segundo o magistrado, tal situação seria impossível se ela tivesse feito o uso de substância indevida ou entorpecente, seja alguma droga, seja algum remédio, seja álcool, seja de forma líquida, venosa, seja de qualquer forma que ela tivesse ingerido qualquer tipo de substância, ela não teria aquele equilíbrio. Fora isso, foi relatado por algumas pessoas, por algumas testemunhas, que após o ato ela bebeu, ela seguiu normalmente, transitou de um lugar para o outro com total e absoluto equilíbrio. Esse equilíbrio da vítima, na verdade, gerou dúvida sobre ela estar ou não sobre o efeito de algum entorpecente. Foi o que gerou a dúvida do magistrado. Então, o que gerou e o que levou, na verdade, ao rapaz não ser condenado foi o fato das imagens e de testemunhas terem relatado um equilíbrio anormal da vítima. A vítima teria um equilíbrio que não seria condizente com uma pessoa que teria ingerido qualquer tipo de substância que a deixasse fora da sua saúde mental plena. Então, não foi detectado que ela tivesse ingerido droga, que ela tivesse ingerido qualquer tipo de substância no sangue. Informando a vocês que droga fica até 6 meses no sangue. Então, se alguém pedir um exame toxicológico a você, fique ligado. São 6 meses. A gente consegue detectar em alguns exames até 6 meses droga no sangue. Então, não foi detectado nenhuma substância no caso da Mariana. Então, isso levou a dúvida ao magistrado. E na dúvida, não é o magistrado que diz que ele não deve condenar. É a própria lei brasileira. Por isso que nós temos um número reduzido de inocentes presos. Porque na dúvida, o juiz não deve condenar. A regra no direito brasileiro é que a mera dúvida deve levar o magistrado a não condenar o réu. Porque a prisão, segundo quem fez a legislação, porque na verdade não foi o magistrado que fez a legislação foi aprovada nas duas casas, na Câmara dos Deputados, na Câmara do Senado, foi sancionado pelo presidente da República na época, tanto a Constituição Federal, que fala sobre o indúbio pro réu, quanto o Código Penal, ambos foram aprovados pelo legislador. Ele diz que, na dúvida, o réu deve não ser condenado. Então, o juiz, na verdade, ele não fez algo dele. Ele gerou uma dúvida diante do equilíbrio da vítima e essa dúvida fez com que ele, seguindo o que diz a legislação brasileira, não condenasse ele. Agora, o vídeo é vergonhoso, principalmente para quem trabalha fazendo audiências com frequência, como eu faço. Realmente foi humilhante. O magistrado ele não teve uma postura de parar o profissional, o advogado de defesa, em alguns momentos. É constrangedor ver o vídeo, porque por mais que se entenda que supostamente a vítima tenha inventado algo, isso não era motivo suficiente para ela ser tratada daquela maneira. Então, eu como profissional reprovo a atitude do colega, acho que faltou postura do juiz, que era o titular da ação, assim, a pessoa responsável por gerir e por dar início aos trabalhos. Na verdade, ele é o presidente da sessão de audiência, ele geria esse procedimento. Era para ele ter observado, ter feito a observação, ter pedido para o profissional do advogado parar, até porque existe um código de ética, existe uma postura numa sala de audiência, e por mais que fosse virtual, aquilo era uma sala de audiência. Então, infelizmente, o advogado foi extremamente infeliz na sua postura. O Ministério Público, por sua vez, também não reprovou a atitude do colega advogado, mas cada um vai responder pelos seus atos. O promotor perante o Conselho Nacional do Ministério Público, o advogado perante a OAB e o juiz perante o Conselho Nacional de Justiça. Cada um vai ter sua sanção de acordo com o dano causado à vítima, mas provavelmente essa sentença não vai ser modificada.
A sentença tem mais de 10 páginas, muita gente foi ouvida e foi uma sentença que deixou muito claro. Então, para quem é leigo, falando de forma bem simples, esqueça essa história de estupro culposo. Ninguém do direito falou, não existe estupro culposo, estupro ou existe ou não existe. Ninguém estupra sem querer, ninguém não tem a intenção de estuprar. Me enganei, estuprei sem querer. Não, isso não existe. O termo estupro culposo não existe no direito brasileiro. Não foi uma coisa criada pelo magistrado, ele sequer citou esse termo. O promotor sequer usou essas palavras. Ele simplesmente não foi condenado por insuficiência de provas, simples, de forma prática. Então não vamos condenar a justiça pela lei que existe. A lei diz que na falta de provas o réu não deve ser condenado. O juiz seguiu o entendimento dele, para ele, que é uma decisão que pode ser reformada, não tinha provas suficientes e ele simplesmente não condenou, seguindo o que manda a lei, que é em relação na dúvida, absolve-se o réu, na dúvida não se condena o réu. A minha opinião sobre esse caso é: os profissionais agiram de forma incorreta. Se a vítima estava mentindo ou não, isso é uma coisa que deve ser analisado em autos próprios, mas foi relatado uma situação que infelizmente muita gente é constrangida. E é uma situação que infelizmente acontece em várias audiências pelo Brasil. E agora a gente tem a prova, que é as audiências gravadas. Existem muitos policiais que são testemunhas, que são constrangidos. Existem advogados que são constrangidos. Existem vítimas, acusados que são constrangidos por magistrados, por promotores, por advogados. Então, assim, essa situação foi boa de uma forma geral para o povo, para as pessoas se ligarem mais um pouquinho, se preocupar mais um pouquinho em relação à postura na audiência. Então essa é a minha mensagem sobre esse caso tão polêmico. Algumas pessoas já me perguntaram: e aí, essa história de estupro culposo? Essa é a minha opinião. O nosso escritório também atende na área criminal, tá certo? Nós não atendemos casos de estupro, tá? Nós não fazemos acompanhamento de casos de homens ou mulheres que cometeram atos de estupro, mas nós atendemos como assistente da acusação, defendendo e fazendo a defesa da vítima também junto ao Ministério Público e acompanhando todo o processo. Então, qualquer dúvida, entre em contato com a gente e até a próxima.